Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Virtus et Gratia. Bem, nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre a divisão do organismo sobrenatural, né? Na última eu comentei um pouco, nós conversamos um pouco sobre o que é virtude. Vimos que a virtude, ela leva à perfeição as nossas capacidades, as nossas potências, no sentido último da palavra, né? Então, assim, o violinista virtuoso é aquele violinista que toca bem violino. O corredor, o maratonista virtuoso é aquele que consegue correr 42 quilômetros numa velocidade boa, mantendo um certo ritmo, etc, etc, etc. Pois bem, então vamos deixar isso daqui guardadinho, vamos deixar isso daqui de molho, tá? E vamos ver um pouquinho sobre o organismo sobrenatural. E depois vocês vão ver porque que eu comentei sobre esse tema da virtude natural para a importância do organismo sobrenatural. Tá bem? Então, assim, já fizemos a comparação de que com o batismo, com o organismo, sobrenatural, nós deixamos de ser uma charrete e viramos um carro, né? Viramos sei lá, um Fiat Uno, por exemplo, tá? Então, qual que anda mais é o Fiat Uno, é muito mais potente. Assim, a mesma coisa acontece conosco, né? Nós temos a capacidade de agir de modo sobrenatural, divino, isso através do organismo sobrenatural, tá bem? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse carro que nós nos tornamos e vamos abrir o capô dele. Vamos ver o que está dentro desse motor, tá? Como ele é composto, quais são as suas peças, como evoluir, tá? Vamos ver a divisão dele. Assim, os principais teólogos que falam sobre o assunto, eles falam que existem 4 elementos fundamentais, né? Nós temos o sujeito, o princípio formal de vida, as potências e as operações. Você me fala, o que você está falando, Giovanni? Eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Nós temos o sujeito, tá? Qual que é o sujeito da vida sobrenatural? Aonde que ocorre a vida sobrenatural? Né? Quem é o sujeito que recebe a graça santificante para poder agir de modo sobrenatural? O sujeito é a alma. Tá? Então, o sujeito da vida sobrenatural é a nossa alma. Então, assim, é interessante porque você vira e fala, pô, quem aqui nunca foi no batizado? Acho que todo mundo aqui foi no batizado, né? Tanto de criança como de adulto. E aí, tá acontecendo o batizado, tá, aí vai. E aí o padre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a criança é batizada. Ali, naquele momento, externamente, você olha assim, você não vê mudança alguma. Parece que não aconteceu nada. O corpo, né, que tipo, a pessoa é batizada e começa a ficar forte, tá, e tô super-homem. Não. Por quê? Ocorre mudança? Sim, ocorre uma mudança enorme. Mas é na alma, por isso que você não vê. Santo Agostinho, ele no seu livro de Confissões, ele relata que depois que ele se converteu à fé, depois que ele foi batizado, parece que tirou uma trave do olho dele e ele conseguiu conhecer de modo mais profundo as verdades. Mas por quê? Porque ele conseguiu receber o organismo. Mas o sujeito é a alma, tá? É como se tivesse uma lente sem o batismo. Quando você é batizado, você tira essa lente. Mas você não vê nada porque é na alma. Mas ocorre uma mudança enorme, extremamente grande. Então, tá aí a verdadeira importância do batismo, né? Então, bem, o sujeito é a alma, tá? Qual que é o princípio que dá a vida sobrenatural? Né? O que dá a vida sobrenatural? Nós temos a vida natural, que é dada pela alma, mas o que dá essa vida sobrenatural? É a graça santificante, né? Para vocês entenderem, vamos pensar aqui comigo, ó. Se o ser humano ele fosse explicado pela soma de suas partes, falando assim, tipo, tem um coração, tá? Aí tem um neurônio, tem um cérebro, o neurônio tem neurotransmissores que fazem a linguação e tá, etc, etc, etc. Se o ser humano fosse explicado pelo seu corpo em si só, se uma pessoa que morresse do coração, tipo, a pessoa morreu do coração, teve ataque cardíaco, seria só os médicos tirarem o coração ruim, né, e pegar um coração bom e colocar no lugar. E a pessoa voltaria à vida?
Entendeu? Se fosse explicado pela soma de suas partes. É como um carro. Um carro, se o motor de arranque quebra, é só você tirar o motor de arranque e colocar outro motor de arranque. E ele vai estar funcionando, porque ele é explicável pela soma de suas partes. Mas o ser humano não. Né? O que dá vida ao corpo é a alma, que não é físico. Tá? Então o ser humano só tem a vida, só consegue ter essa capacidade porque ele tem a alma. Do mesmo modo, é no organismo sobrenatural. Tá? Então, o que dá essa vida sobrenatural para cada um de nós? O que dá é a graça santificante. Então, assim como o corpo não tem vida sem alma, a nossa alma, o nosso organismo sobrenatural não tem vida sem a graça santificante, que é recebida no batismo. Tá? Então, o sujeito da vida sobrenatural é a alma. O princípio que dá essa vida sobrenatural é a graça santificante recebida no batismo. Tá? Quais são as capacidades que nós temos, que nós ganhamos quando nós recebemos a graça santificante? Pensa assim, eu, Giovanni José, eu tenho a capacidade de ler. Eu posso pegar um livro e, vou ler. Tal coisa. Eu tenho a capacidade de correr. Mas não tenho a capacidade de voar. Não adianta bater o braço que eu vou começar a voar. Tá? Então, quais são as capacidades que nós ganhamos quando nós recebemos a graça santificante? Né? São praticamente duas. As virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Tá? Essa capacidade significa que você já está agindo? Não. Precisa entrar em ato, em operação. Eu tenho a capacidade de, sei lá, lutar jiu-jitsu. Mas eu estou lutando jiu-jitsu agora? Não. Mas eu tenho essa capacidade. Antes eu nem tinha capacidade. Entende a lógica? Tá? O cachorro não tem a capacidade de ler. E nem está em ato, porque não tem capacidade. Então, com a graça santificante, nós ganhamos essas capacidades, né? Que é as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. E o último aspecto que eles colocam, que são as operações, que são os atos dessas potências, dessas capacidades, entendeu? Então, eu tenho a capacidade da virtude infusa da, sei lá, vamos pegar a virtude da fé, né? Os mártires que professaram a fé, até o derramamento de sangue. Eles têm a capacidade, né? Por causa do organismo sobrenatural. Mas eles colocaram em ato quando eles foram martirizados. Pegou a diferença? Tá? Então, você pode ter a virtude infusa da fé, mas você tem a operação dessa virtude, você tem o ato dessa virtude, que é um outro aspecto. E aí, nós abrimos todo o motor do nosso carro, que é o organismo sobrenatural. Então, o sujeito é a alma, tá bem? O princípio formal, o que dá a vida desse organismo sobrenatural é a graça santificante, que se é perdida quando comete pecado mortal. Nós temos as potências ou capacidades, que são as virtudes difusas e os dons do Espírito Santo, e nós temos as operações dessas potências, dessas capacidades, que são os atos das virtudes e dos dons do Espírito Santo. E assim se dá o nosso organismo sobrenatural da vida cristã. Né? Então, bem, vamos ficar por aqui, é algo tanto complexo, mas é importante vocês saberem, porque é isso que vai guiar nossos estudos. E na próxima aula vamos começar a dedicar um pouco sobre as virtudes infusas, sobre essas capacidades, tá bem? E a relação delas com as virtudes naturais, que foi o que nós falamos na última aula. Então já compartilhe, já deixe seu like e nos vemos na próxima aula.